Continuando aqui de onde parou, ele selecionou lá 5 cartas de vara e ele vai olhar em segredo e escolher 2 delas. Então, essa primeira aqui, você pode optar por ignorar habilidades, né, ao revelar ou ao capturar por peixes que você revelou ou capturou, né? Essa é uma. É muito boa. Essa aqui, todos os peixes custam 1 de dificuldade a menos ao capturar. Boa. Essa aqui, peixes pequenos custam 1 de dificuldade a menos para capturar. Esse aqui, seu primeiro peixe de cada dia custa 2 a menos de dificuldade para capturar. E essa aqui, peixes medianos custam 1 a menos de dificuldade para capturar. Então ele escolhe 2, né? Escolher essas 2 primeiras aqui que eu li. Então ele deixa em segredo perto do board deles. O restante ele vai no deck do Porto de Vara que ele pegou ali. Assim que ele pegou, ele pega o deck restante, mistura, ele vai embaralhar aqui e voltar para o local. Essas 2 que ele acabou de comprar vai ficar em segredo na mão dele e no momento adequado ele pode equipar uma delas, ele guarda uma e equipa uma delas para ter uma validade a partir daquele momento, tá? Então ele pode ter quantas desse tipo ele quiser, mas ele só vai equipar uma por vez no momento adequado. Da mesma forma lá o molinete ele pode ter quantos ele quiser na mão, mas ele vai equipar somente uma vara e um molinete para ficar ativo durante o dia, e o resto vai ficar na mão dele. Essas excedentes não pontuam, inclusive as que ficam equipadas, tá? Em geral elas não pontuam, elas só te ajudam durante a partida. E o suprimento, as cartas de suprimento que também não tem limite na mão, você pode ter quantas quiser e puder. Quando você usa, é de uso único. Quando você usa, descarta, vai para o fundo do deck ali e não retorna mais para sua mão, a não ser que você faça aquela ação de Porto novamente e pegue. Então o exemplo que eu dei foi pegando varas, né? Da mesma forma ele poderia fazer a ação, né? Em outro turno ele fez a ação de pegar a vara, acabou a ação dele e passaria para outro jogador. Mas da mesma forma ele poderia fazer o pegar molinete, né? Comprar, que ele pagaria aqui um real para pegar uma carta do topo. Ele poderia pagar 3 reais para pegar 3 de dinheiro para pegar as 3 primeiras cartas e reservar uma para a mão dele e reembaralhar o restante, ou pagar 5 de dinheiros, pegar as 5 primeiras cartas, pegar 2 para a mão dele e reembaralhar o restante. O suprimento é um pouco diferente. Ele visitando o suprimento, ele vai pagar 1 de dinheiro para pegar do topo, 3 de dinheiros, ele poderia pegar as 3 primeiras, escolher 2, ficar na mão dele e reembaralhar a que restou. E a outra opção é você pagar 5 de dinheiros, pega as 5 primeiras, você fica com 3 e devolve, embaralha aqui o restante. Lembrando que você só pode visitar essas lojas uma vez por dia, você não pode voltar a visitar uma mesma loja 2 ou mais vezes, é só uma vez. E por último aqui o exemplo é a loja de dados, que você pode pegar um dado, um real para pegar um dado, 3 reais por 2 dados e 5 reais você coleta 3 dados. Esses dados, né, que ficam nessa sacolinha de dados aqui, no manual eu não vi muito claro se você pega ou você escolhe o dado que você vai pegar ou se você pega sorteado, porque esses dados dessa sacola eles têm uma gradação aqui, eles não são iguais, né? Então você vê aqui que, deixa eu focar aqui, né? Aqui o dado
amarelo ali, ele tem valores 2. Está pior ainda. Aqui. Os dados amarelos são valores 2, 3, 2, 2 e 2, 3. O verde é 1, 1, 2 e 3, os lados. E o azul 0, 0, 1 e 2. Né? Mas a gente já jogou das duas formas, né? Escolhendo ou sorteado, né, ao léu, e as duas formas são legais, né? Só que uma você joga mais no mundo da sorte e outro um pouco mais com estratégia. Mas então nessa compra de dados você compra dados dessa sacola, aí na hora que você compra você rola ele e coloca já como dados novos, na área de dados novos no seu board para utilizar na pescaria. Então termina-se o dia quando os jogadores gastam seus dinheiros aqui conforme eles queiram, vendam seus peixes, né? Ou coloquem, exibam seus troféus. Assim como quando todos os jogadores passam, aí a gente entra num novo dia, fazendo aquelas etapas. A primeira, de mover o marcador de dia, que aí no caso sairia de terça-feira para quarta. Passar o marcador de primeiro jogador adiante para o próximo jogador. Descartar todos os peixes que estivessem virados no abismo salgado. A gente descarta eles, os que estiverem virados para cima, né, nessas áreas aqui, eles viriam para o cemitério. Ativar os efeitos de marcador de dia. No caso aqui do dia de quarta-feira, a gente poderia virar o balde de minhocas, né, a lata de minhocas. Se ela tivesse gasta, né, a gente habilitaria ela novamente. Mover os barcos que estiverem no abismo salgado uma profundidade acima. E aí a gente faria a atualização, que é a segunda parte, que é atualizar esses dados. A gente teria novamente uma chance de atualizar esses dados com um pouco melhor. Esse aqui escolheria apenas o 1, virou um 3, ótimo. Jogou o bote salva-vidas, que já tinha sido usado, estava lá fora. Quem tem o maior valor no total é o azul, ele passaria isso para o verde. Aí após isso a declaração. Só que quando você vai fazer essa declaração, se você vai ficar no porto ou no mar, todos que estiverem no porto não tem essa opção. Os jogadores que estiverem no porto, eles são obrigados a voltarem para o primeiro nível de profundidade no mar. Eles não podem optar por continuar no porto. Eles são obrigados a ir para lá. Então os dois vão para lá. Nesse momento, os jogadores que têm cartas de vara ou molinete, eles podem escolher uma vara e um molinete para equipar no board. E aí, jogador verde aqui, ele pode optar. Ele pode pegar essa vara dele que todos os peixes vão custar 1 a menos de dificuldade para ele. E ele equipa aqui no espaço de vara. Então a partir desse momento que ele vai pescar lá, ele já tem essa habilidade acionada. E agora começa um novo turno de ação lá em cima na área de pesca, com os dois jogadores no nível 1. E assim o jogo vai seguindo até que o jogo termine. Como que os jogadores pegam essas cartas de arrependimento? Por efeitos de cartas de peixe do jogo quando são reveladas, ou ao vender um peixe podre no porto. Por exemplo, esse é um peixe bom, peixe bom, vou tentar aqui no fundo que tem mais peixe podre. Tá aí, um peixe podre.
Os peixes podres, eles vão ter esse símbolo de âncora, uma âncora vermelha, aqui embaixo do número dele. Isso significa que quando você vende um peixe dessa natureza no porco, você vai pegar, o jogador que vendeu vai pegar uma carta de arrependimento. Ele pega daquele deck lá do topo, ele pega uma. E aí toda vez que ele pegar ou descartar uma carta, ele atualiza esse board de loucura. Então, com essas cartas, com esses símbolos aqui, e por efeitos de cartas ao revelar quando sai ali, os jogadores vão pegando, né, aquelas cartas de arrependimento ou descartando ali embaixo delas, formando um deck ali de descarte. E atualizando sempre que pega e descarta essa trilha aqui, que vai alterar o seu ponto de final de jogo e também os seus valores de venda de peixe podre e peixe bom. No final da partida, todos os peixes desse tipo que você tem na sua mão, seja ele podre ou bom, vai pontuar esses valores com o fator de alteração de valor que tiver ali, onde você tiver naquela trilha. O peixe vai variar, né, para mais ou para menos com a base nesse valor aqui, né, a variação do peixe bom e podre. Cada peixe na sua mão vai pontuar, tanto os podres quanto os bons. Você vai pontuar também por peixes que você exibiu naquela área ali de cima, como troféus. Também o valor deles, né? Se bom ou podre, é alterado pelo valor da trilha que você tem lá, né? E aí vem uma outra pontuação, na hora de que os jogadores estiverem marcando essa pontuação aqui de troféus, eles vão revelar essa carta aqui, caso eles tenham usado, que vai dar 10 de arrependimento para ele, para o jogador que virou isso aqui. Mais todas as cartas que ele tiver de arrependimento, ele vai revelar o valor numérico, né? Ó, por exemplo, 1, aí tem de 1, tem essa aqui, ó. 2 tem até valor 3, tá? E aí ele vai somar todos esses valores das cartas de arrependimento que ele tiver na mão. Quem tiver o valor maior, ele vai deixar de pontuar dessas cartas que ele colocou aqui em cima, a de maior valor. Não a que pontua mais, mas a de maior valor. Num jogo para 2 jogadores, como eu estou fazendo aqui, ele vai perder a de menor valor. Esse valor numérico que está aqui em cima e não a pontuação total que será pontuada, tá? O valor da carta, menor. Num jogo de mais de 2 jogadores, 3 a 5, o jogador que tiver mais valores em arrependimento, ele vai perder aí sim a carta de maior valor, não a de menor. A de menor só vale para jogo com 2 jogadores. E essa é a pontuação final do jogo, que você vai pontuar os peixes que estão na sua mão, mais os peixes que você colocou como troféus, e uma última pontuação para cada 2 de dinheiros que você tenha na sua reserva, você vai ganhar 1 ponto. E aí soma-se o total e quem ficar com mais pontos vence o jogo. Um detalhe nesse jogo é o seguinte: sempre que você fizer uma ação que tenha que pegar a carta de arrependimento, você tem que pegar. Se não tiver o deck ali, todos os jogadores já tiverem pego aquele deck ali e ninguém tiver com carta na mão, você vai pegar do descarte. Se não, porque o descarte vai formar um novo deck quando acabar. Aí as descartadas formam um novo deck. Se não tiver nem carta ali para sacar e nem carta no descarte que vira um novo deck, você tem que escolher um outro jogador da mesa e você vai pegar dele aleatoriamente o número de arrependimentos que você tem que pegar. E isso tudo é determinado pelo sentido horário dos jogadores, começando sempre pelo primeiro e seguindo adiante. Então, quando for definido de pegar, descartar essas cartas e que tiver em falta ali, a gente obedece a ordem dos jogadores e vai fazendo dessa forma.
Então é isso, eu acho que já deu pra ter uma noção legal do jogo. E vamos pra mesa.